Muito bem, vamos orar mais uma vez, então, pedindo aí que o Senhor nos dê aí da bênção do discernimento espiritual para que a gente possa aprender bem a palavra dele. Pai, eu quero te agradecer por este dia, quero te agradecer por este final de tarde, início de noite. Te agradecer, ó Deus, porque verdadeiramente a tua mão de graça e de poder tem estado sobre nós. Obrigado porque tu és Senhor da nossa vida. Obrigado por tua graça, Deus, que tem sido derramada abundantemente sobre cada um de nós. E também te agradecemos pelo privilégio que todos nós temos de manifestar ao mundo a tua glória, de mostrar a cada pessoa o Deus que o Senhor é. Um Deus que se manifesta, um Deus presente, um Deus de amor, um Deus que perdoa, que restaura, um Deus que cura, o Deus que também dá a cada um de nós esperança, alegria, um Deus que nos faz vencer em cada situação, em cada circunstância pelas quais passamos. Pedimos ao Pai a tua bênção, pedimos que nos dê discernimento, a sabedoria dos céus para poder realmente não só conhecer a tua palavra, mas sermos achados também obedientes a ela, praticantes da palavra, ó Deus. Que o mundo possa olhar para cada um de nós e ver em nós a manifestação do Deus que o Senhor é. Te agradeço, ó Deus, pela vida de cada irmão, irmã, pelas famílias que estão hoje aqui. Te agradeço, ó Deus, pelo perdão que abundantemente o Senhor está derramando sobre a nossa vida. É no nome de Jesus, ó Pai, que a gente ora e agradece. Amém, Pai. Glória a Deus. Muito bem. Então vamos lá, só para a gente finalizar e fechar essa sessão 2, né, nas mãos do Redentor. Na semana passada nós apresentamos aqueles 3 temas centrais que a gente vê ali como pilar que sustenta a história da redenção em toda a Escritura Sagrada, em toda a Palavra de Deus, né? E que eu e você, como instrumentos nas mãos do Senhor, deveríamos saber e conhecer bem. Então era a soberania de Deus, a graça de Deus e a glória de Deus. Então esses 3 princípios que estão ali mesclados na redenção, em toda a história da redenção na palavra de Deus, é algo que eu e você temos que saber. Na hora de falar de Jesus para alguém, na hora de pregar o evangelho, na hora de ser usado pelo Santo Espírito como um instrumento que possa levar a mensagem da palavra aos corações das pessoas, quando eu tenho essa visão da soberania, graça e glória de Deus, eu sinto o meu coração encorajado, fortalecido, há uma tranquilidade em mim, em nós, né? Por saber que Deus é soberano e Ele faz a vontade dEle, o querer dEle, independente de qualquer, né, situação, que a graça dEle se manifesta sobre todos nós, a cada um de nós, conforme o querer dEle, conforme a vontade dEle, né? E que tudo que for feito tem que ser feito para a glória dEle. Portanto, como a gente falou na semana passada, a história é dEle. Tudo gira em torno, né, do Senhor Jesus Cristo. Não tem nada a ver com a gente. Não está escrito lá por nós e para nós e falando de nós. Está escrito lá para falar dele, como ele é, o Deus que ele é. Então isto é manifestar a glória de Deus, né? Ao pensar desta forma, a gente caminha para aquela visão, né, final de que a obra de Deus no reino dele é de mudança. Deus, desde o início, né, daquele momento em que Adão e Eva pecam, que são expulsos do paraíso, então há aquela promessa de mudança na vida do ser humano, em que Deus vai agir ali. E Deus realiza essa mudança à medida que o Espírito Santo dele habilita eu e você, né, para que a gente possa levar a palavra dele às outras pessoas. Então, isso também é algo que gostaríamos de destacar, porque quem faz a obra, né, em nós é o Espírito Santo. É ele quem habilita a mim e a você para que a gente possa ir às pessoas e fazer o quê? Levar a palavra de Deus àqueles corações, a cada uma daquelas pessoas, né? Eu não sei toda a palavra de Deus, você também não sabe toda a palavra de Deus. Alguns sabem bem, outros nem tanto, mas independente dessa intensidade do quanto sabemos da palavra de Deus, é o Espírito Santo quem age em nós e que vai nos levar a esses corações para pregar a palavra. Não há dúvida nenhuma, a gente vai ver daqui a pouco, em que muitas vezes o fator motivacional para eu levar a palavra de Deus ao coração de uma pessoa é o problema, né? Ou a ajuda que aquela pessoa está precisando.
Mas ao chegar lá, né, orientado pelo Espírito Santo, eu posso ali estender a mão, posso ali ouvir, posso ali orar, posso ali ter no meu coração uma sugestão, uma solução, mas eu não posso me olvidar de falar da palavra de Deus. Eu estou ali como um embaixador de Cristo, né? Estou ali como esse instrumento nas mãos dele. Então, eu e você levamos, portanto, mais do que soluções, né? Mais do que estratégias, mais do que princípios e mandamentos. Nós levamos realmente para cada coração, para cada vida, a história do Redentor, ok? A gente às vezes tem uma tendência, né, de poder, quando de estar com as pessoas e às vezes falar, olha, você precisa mudar a sua vida, olha, a palavra de Deus diz isso, diz assim, olha, tomar cuidado com isso, largue aquilo, isso não vai ser bom para a sua saúde. Ok, ótimo, isso deve ser feito, a Bíblia dá também condições para que a gente possa fazê-lo. Mas o que eu tenho que entender claramente nesse aspecto de ser um instrumento nas mãos do Senhor, é que eu estou ali para falar dele, de Jesus. Né? Ao trazer a solução, ao trazer um mandamento, ao dizer para a pessoa, olha, larga de fazer isso, larga de fazer aquilo, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não vá por este caminho, né? Vá por aquele. Você tem que destacar a pessoa de Cristo Jesus neste momento. Portanto, a nossa missão, a minha e a sua missão, é ensinar, admoestar e encorajar uns aos outros, né, para descansar na soberania de Deus, né, em vez de estabelecer a nossa própria soberania, para confiar na graça de Deus, em vez de apresentar a nossa, né, e nos submetermos à glória de Deus, em vez de buscarmos a nossa glória. Então, de novo, estou destacando aí aqueles 3 princípios, né, da história da redenção: a soberania, a graça e a glória. Ok? Portanto, de maneira resumida, nós fecharíamos este bloco dizendo o seguinte: a obra do reino de Deus é pessoas nas mãos do Redentor, agindo diariamente como seus instrumentos de mudança permanente. De forma resumida, essa foi a ideia desse bloco 2, nas mãos do Redentor. Né? Pessoas quem? Eu e você, cada um de nós, né? Nas mãos dele, de Cristo. Né? Diariamente, ou seja, é um ministério de todos os dias, é um ministério de todo o tempo, é um ministério para a vida inteira. Então não dá para eu me aposentar deste ministério, né, de poder falar de Jesus, anunciar a salvação, anunciar a ressurreição em Cristo Jesus, o novo céu, a nova esperança, etc. E tal. Isso não acaba nunca, isso vai até o final da minha vida. E em chegando ao final da minha vida, se Jesus ainda não voltar, outros dão continuidade a esse ministério, como até hoje tem acontecido, né? Quantos no passado iniciaram, começaram, falaram, pregaram, hoje já estão na glória com o Senhor, e nós aqui continuamos, né, levando a mensagem, pregando esta mensagem. Então essa mensagem, né, ela é diária, o tempo todo, a todo instante, né? Então, nas mãos de Cristo, eu sou aquele instrumento que vai mudar a vida de alguém, como a minha vida mudou num determinado momento, tá certo? Bom, fechando aquele bloco, nós entramos num outro pensando da seguinte forma: será que realmente as pessoas precisam ser ajudadas? É lógico que essa é uma pergunta retórica, né? A gente não precisa pensar muito para respondê-la, mas acontece que, de uma certa forma, a gente pode ouvir aqui e acolá, ou até mesmo em algum momento da nossa vida, a gente ousou dizer que eu não preciso da ajuda de ninguém. Eu dou conta da minha vida, não preciso de que ninguém interfira, que ninguém fale, que ninguém dê palpite, né? Que ninguém venha colocar a colher na minha conversa aqui, na minha vida ou nas sugestões que eu tenho. Não existe ninguém autossuficiente. Todas as pessoas vão precisar de ajuda, né? E a razão disto, né, é que o drama, né, do pecado e do sofrimento se manifesta na vida de cada um de nós. Então, o pecado intensificou isso. Antes de pecar, antes de Adão e Eva pecar, já estava muito clara a necessidade de sermos ajudados. E a gente vai verificar isso daqui a pouquinho. Tá? Mas após o pecado, a gente percebe então que ficou intensificado esse processo de ajuda. Então, todos nós precisamos de ajuda. Somos pessoas, eu e você, que precisamos de ajuda e que estamos rodeados por pessoas na mesma situação. Amigos, né? Quem de nós não tem um amigo ou amigos que precisam ser ajudados numa situação ou noutra?
A gente citou exemplos lá naqueles estudos de caso de vários problemas, várias dificuldades, né? Mas nós temos os nossos amigos aí que precisam de ajuda em muita coisa, as famílias, né? Familiares, pessoas próximas a nós, moram aí debaixo do mesmo teto, que precisam constantemente também de serem ajudadas, coisas pequenas ou grandes, seja como for, vizinhos, né? A gente sempre tem um ou outro vizinho que precisa também, e eu também como vizinho, né, careço da ajuda de um e de outro ali. Lá no local de trabalho, onde nós trabalhamos, a gente precisa também de estar pronto para ajudar alguém, e muitas pessoas ali precisam de ajuda. Às vezes lá é um pouco mais complexo, porque as pessoas não gostam de demonstrar a necessidade disso, porque tem medo de perder a sua colocação, né, no emprego, no trabalho. Mas também no emprego, no trabalho, as pessoas precisam ser ajudadas. Nas igrejas. Alguém já disse uma certa feita no passado aí que a igreja é como um hospital, né, espiritual, evangélico, está sempre ali recebendo as pessoas que precisam ser ajudadas, curadas, saradas, etc. e tal. Tá, mas independente disso, né, da intensidade de um problema, seja ele físico, emocional, espiritual, todos ali na igreja, até aqueles que já estão ali, nós que já estamos ali, que já estamos há um tempo congregados, a gente vira e mexe, entra ano, sai ano, dia a dia, a gente precisa da ajuda de um e de outro. Não é vergonhoso pedir ajuda, né? E eu preciso, vou usar uma expressão aqui com muito cuidado, eu preciso encarnar esta realidade de estar ajudando e de ser ajudado. Pare para pensar um pouco que quando você se permite ser ajudado por alguém, você está permitindo que uma pessoa possa te abençoar, possa exercer o ministério de uma bênção sobre a sua vida. Então, eu não posso ter vergonha de pedir ajuda, e você também não. E não posso ter vergonha também de chegar para uma pessoa e falar, olha, eu vejo uma necessidade na sua vida, na sua família, e Deus está me mandando aqui, Deus está me enviando para te ajudar. Posso, não é? E insista ali, conversa ali, ore ali com a pessoa. Enfim, de maneira geral, todos nós precisamos de ajuda. A questão, portanto, é a seguinte: como é que Deus nos ajuda e como é que Ele nos usa para ajudar outras pessoas? De uma certa forma, qual que é a ideia aqui, né, que a gente está ventilando? Eu sei que eu, como instrumento nas mãos do Senhor, eu estou sendo preparado para ajudar alguém, mas eu preciso também ser ajudado. E como é que Deus vai me usar para ajudar alguém, eu que preciso tanto da ajuda de alguém? Às vezes, eu sei lá, de repente sou desafiado por Deus para ajudar uma pessoa com relação ao problema conjugal desta pessoa, né? Lá dele. Vou lá, converso com meu amigo, etc. e tal. Mas quando eu vou lá e converso com esse meu amigo a respeito do problema conjugal que ele está vivendo e vou tentar ajudá-lo, eu também estou apreensivo, porque eu também tenho problemas conjugais. E como é que eu tenho qualificações para fazer isso? Será que o fato de eu ter os problemas, isso me desqualifica para ajudar alguém, biblicamente falando? Não, né? Porque como a gente observou no módulo aí passado, é o Espírito Santo quem nos habilita, é Ele quem nos prepara para ajudar alguém. Então, ainda que eu careça, né, da ajuda de alguém, e ainda que eu precise ser ajudado, eu posso sim ser um instrumento nas mãos do Senhor para ajudar alguém. E Deus o faz de uma forma poderosa, milagrosa, né? Eu e você sabemos que Deus nos chamou para fazermos parte do trabalho do reino dele. Mas ele não nos deu uma fórmula, né, certinha para a gente seguir. Ele não deu para a gente aquele passo a passo. Olha, a situação é essa, e primeiro, faça isso, segundo, faça aquilo, terceiro é assim, quarto, e depois você conclua desta forma. A gente, quando está no seminário, a gente aprende lá a técnica para pregar sermões, então tem lá introdução, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto e conclusão, né? Tem aquela regrinha assim, para a gente, né, tomar início, pegar fôlego ali para aprender. Depois a gente quebra um pouco esse parâmetro, mas ele é básico. Só que você olha para a palavra de Deus e você não vê regrinhas com relação a como é que eu posso ajudar alguém que acabou de perder uma família num acidente de carro. Como é que eu vou lá? Vou lá para consolar, tal. Qual que é a primeira coisa que eu devo fazer? Qual que é a segunda? E depois, na hora de ir embora, eu oro ou não oro? A gente, como pastor, na hora de fazer uma cerimônia fúnebre, né, lá num cemitério, como é que a gente age? Será que existe um padrão que serve para todas as cerimônias fúnebres? Tem ali uma regrinha? Será que cada caso não tem um jeito de ser? Eu tenho que cantar todos os hinos? Eu tenho que pregar a mesma palavra? Eu tenho a obrigação de estar confortando? Eu não posso estar lá só chorando, ouvindo, participando, né?
Então, quer dizer, não há na Bíblia uma regrinha básica com relação a isso. E aí que eu vejo o grande milagre, né, da parte de Deus sobre a nossa vida, em termos de limitação, em que Ele vai nos usar para realmente falar aos corações destas pessoas. E quem já foi experimentado, ou quem já foi usado, melhor dizendo, por Deus para ajudar alguém, e não experimentou nenhuma regrinha básica para isso, sabe que é maravilhoso, né? Quando Deus usa a gente e você vai lá e você vê resultados, você sai de lá assim, Senhor, que coisa abençoada, Pai, como pude, né? Senhor, olha, eu não sou nada e o Senhor me usou. Isso é tremendamente positivo para nós e, acima de tudo, é algo para realmente glorificarmos o nome do Senhor, né? Outra questão que é muito importante dentro deste momento, né? Como é que realmente, pensando desta forma, né, que eu e você somos esse instrumento nas mãos do Senhor, mas como é que realmente nós nos tornamos ferramentas que Deus pode usar? De que forma, né? A resposta: nós precisamos, em primeiro lugar, de um entendimento bíblico acerca das pessoas. Tá? Veja, eu posso olhar para as pessoas através de N perfis, né? Eu posso olhar pela ótica emocional, psicológica, posso olhar pelo aspecto material, através do orgulho que ela tem, dos bens que ela, sei lá. Então, existem várias maneiras de você olhar para as pessoas para poder ajudar as pessoas. É aquele biotipo que você desenha da pessoa ali para chegar lá e falar, bom, essa pessoa é assim e eu, ao chegar, eu vou ter que agir desta forma, desse jeito, para falar de Jesus, né? Mas, na verdade, olhando para a palavra de Deus, a maneira de eu olhar para as pessoas é pela Bíblia. Eu tenho que entender a palavra de Deus e ver a ótica bíblica disto, né? Ou seja, como é que a Bíblia olha para o homem? Como é que a Bíblia olha para a pessoa? O que que ela vê? E quando eu busco na Bíblia esse entendimento, eu então passo a ver toda a humanidade de uma forma só, passo a ver todas as pessoas através dos olhos, né, do Senhor, né? E além de entender biblicamente como as pessoas são, portanto, dentro daquele aspecto que a gente já falou no passado, né? As pessoas são pecadoras, todas elas precisam de perdão, precisam de amor, precisam de cuidado, de restauração, todas elas precisam nascer novamente, ninguém nasce perfeito, ninguém nasce santo. Então, quando eu olho por essa ótica bíblica, né, eu também procuro na Bíblia conhecer as necessidades que as pessoas precisam para serem ajudadas. Veja bem, você olha para o ministério de Jesus e você vê o que Jesus tinha ao redor dele, não só os discípulos e os apóstolos, mas tinha uma multidão que ficava ali. Cada uma daquelas pessoas no meio daquela multidão tinha uma necessidade. E cada uma daquelas pessoas buscava Jesus em razão da necessidade que possuíam. E às vezes, quando tinham as necessidades supridas, elas iam embora e nem sequer se perguntavam mais a respeito de Cristo. Outros, quando tinham as suas curas ou as necessidades supridas, quando tinham lá os seus problemas resolvidos, eles se debruçavam perante o Senhor, adoravam o Senhor e não queriam mais largar o Senhor, né? Alguns iam pela fé, outros não tinham fé. Enfim, cada um ali tinha uma razão para buscar o Senhor. Quando eu olho para a palavra de Deus, busco entender as pessoas pela ótica da Bíblia e procuro conhecer por que estas pessoas têm necessidades, aí eu também passo a conhecer através da palavra de Deus a maneira como eu posso ajudar aquelas pessoas, né? E soma-se a isso, esse entendimento bíblico e a necessidade de ajudar as pessoas através da maneira como a Bíblia fala, eu tenho que somar a isso a perspectiva bíblica de como acontece a mudança. Puxa vida, eu sou um instrumento das mãos do Senhor, eu estou indo lá para falar e pregar a palavra de Deus. O que eu espero? No mínimo, uma mudança naquela situação, naquele quadro, naquela vida, né? Se ela vai acontecer de forma imediata, se vai levar mais um dia, um mês, um ano, a vida inteira, eu não sei. Tá, mas eu sei que o resultado daquilo ali, no mínimo, é uma mudança que vai acontecer naquela situação, naquela vida daquela pessoa, daquelas pessoas, né? Então, olhando para a palavra de Deus, eu tenho que também pensar nisto, né? Ou seja, isso me faz entender que tudo que eu faço como instrumento nas mãos do Senhor, pelo Senhor, através do Senhor, não é inútil, ok? Tem a sua razão de ser.
Eu posso não estar vendo o resultado agora, né? Mas a palavra de Deus pregada, anunciada ali, ela não volta vazia. Tá? Então, algo vai acontecer, biblicamente falando. Tá? Que mudança? Quando vai ser? Qual a intensidade dessa mudança? Eu ainda não sei, mas com certeza vai acontecer. Tá? Pensando desta forma, eu entendo que as Escrituras veem os seres humanos através de 3 ângulos, né? E a gente já mencionou isso, mas vamos lá só para recordar um pouco. Criação, queda e redenção. Essa estrutura você tem que saber. Você, quando olha para uma vida, quando você olha para uma pessoa, você vê ali essa estrutura. Criação, queda, redenção. Ou seja, é uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança dele, de Deus. Né? Essa pessoa caiu. Né? Em Adão, todos nós pecamos. Destituídos estamos da glória de Deus. Né? E carecemos, né, da redenção. Carecemos de ser ali transformados, mudados em uma nova criatura. E isso se dá pela presença de Jesus em nós, né? Então, essa estrutura, eu tenho que entendê-la como um instrumento nas mãos do Senhor. E esta perspectiva, eu diria, essa perspectiva criação, queda e redenção, é a base geral que nós precisamos para o ministério pessoal. Quando eu falo de ministério pessoal, seja ele qual for, tá bom? Pode ser o ministério da pregação, da educação cristã, da ação social, né? Da visitação, bom, seja ele qual for, do louvor, né? Da ministração de louvores, da regência, da diaconia, do presbiterato, etc. e tal. Seja ele qual for, eu tenho que ter essa base ministerial, né? Criação, queda e redenção. Eu não posso me olvidar de entender isso na vida de toda e qualquer pessoa, seja ela quem for, né? Esteja ela onde estiver, ok? Quando nós começamos com essa visão geral da Bíblia e aprendemos a enxergar com os olhos bíblicos, então estaremos equipados para fazer parte da obra transformadora de Deus que está em andamento. Então, na hora que eu tenho essa estrutura bíblica diante de mim, então eu estou pronto, estou preparado, biblicamente falando, pronto, eu já sei o que o Senhor colocou ali desde o início até esse presente momento, né, com relação a tudo mais, e aí nesse aspecto eu vou estar pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus dentro daquela estrutura, né, que a palavra do Senhor coloca, tá bom? E o melhor, vamos dizer assim, o melhor lugar para nós começarmos a entender, né, essa forma como o Espírito Santo nos prepara, né, e nos dá todas as condições para ser esse instrumento nas mãos do Senhor, para assim poder ver ali a transformação que Deus vai fazer na vida de alguém, é começar lá do início, é olharmos novamente ali para o texto que está lá em Gênesis, no capítulo 1. Né? Então, a gente vai ver um pouco disto, que eu quero compartilhar com você. Tá aí, Gênesis 1, de 26 a 28. A gente já leu esse texto no início lá do estudo, mas eu quero dar um destaque. Então tá aí, o texto de Gênesis 1, de 26 a 28. Então vamos ver o que diz esse texto, né? E vamos lá, a palavra do Senhor diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ok? Se você leu atentamente o capítulo 1 lá de Gênesis, você há de convir comigo que o relato, né, vamos dizer assim, do início da criação, tem uma cadência, ok? Tem um ritmo. Então vamos lá, a gente colocou aí para a gente não se perder. De maneira generalizada, tá bom? Não vou entrar nos detalhes do que está lá no capítulo 1 sobre a criação. A gente vê lá que Deus cria a luz. Na sequência, ele declara que é boa. E passam a existir o dia e a noite. E foi o primeiro dia. Tá? Deus cria os céus e a terra. Cria a terra e a água.
e declara que é bom. E assim novamente, passa o dia, passa a noite, e o segundo dia foi. Deus cria algo, a gente observa lá no capítulo 1, que Deus cria algo e declara que é bom. E o ritmo continua, isso se repete, até que ele decide criar as pessoas. Tá? E de repente, quando da criação das pessoas, o ritmo é interrompido. E aí Deus faz algo com Adão e Eva que não fez com mais ninguém, com mais nada naquela época. Talvez você já tenha lido esse texto que a gente ministrou aí e não tenha percebido. Tá? Então eu gostaria de deixar para você a lição de ler o capítulo de Gênesis todo, o capítulo 1 de Gênesis, dar uma lida novamente nesses versos 26 a 28, e tenta identificar o que é que Deus fez com Adão e Eva que ele não fez nos outros dias. Quando ele criou lá a terra, quando ele criou a água, quando ele criou os animais, os pássaros, etc. e tal. E isto vai ser muito importante para nós, para entendermos esta ação, né, de Deus na nossa vida, para poder ajudar as pessoas. Para que a gente fuja um pouco daquela compreensão errônea que às vezes a gente tem, de que as pessoas precisam de ajuda porque estão em pecado. O pecado, como eu falei, intensificou isso. Mas antes do pecado, no Éden, já existia algo assim. E é muito importante olhar para esse texto e tentar entender o que foi, né, que Deus então fez de tão especial na vida de Adão e Eva, que não fez nas outras coisas. E isso pode dar um start para nós abraçarmos um pouco mais a compreensão de que ser um instrumento nas mãos do Senhor é uma responsabilidade muito grande para poder ajudar a vida ou ajudar outras pessoas, tá bom? Bom, era até aqui que eu queria caminhar com você. A gente vai parar por aí. Quase que deu para fazer tudo no primeiro link lá, mas eu também não quero me estender muito para não cansar, porque eu quero deixar com você essa possibilidade de pensar um pouquinho a respeito daquele capítulo, daqueles versículos lá, para que a gente possa avançar um pouquinho mais, tá bom? Vamos orar? Pai, eu te agradeço mais uma vez pela expectativa que há em cada coração, Senhor, de sermos nas tuas mãos um instrumento para a tua glória, para a tua honra, ó Deus, destinados realmente a fazer a tua vontade. O Senhor já designou, desde a fundação do mundo, toda aquela obra que eu e todos nós precisamos fazer. Não se trata daquilo que eu quero fazer, não se trata de como eu quero fazer, não se trata, ó Deus, do quão intensamente eu devo estar envolvido nesta obra, mas se trata tão só, única e exclusivamente de como o Senhor quer, como o Senhor determinou, quando e a maneira como deve ser feito. Por isso, Pai, nós nos inclinamos diante do Senhor, reconhecendo que Tu és Deus soberano sobre a nossa vida, buscando entender, ó Pai, com tranquilidade, com propriedade bíblica, a Tua vontade, para que a gente possa ter no coração a certeza de que estamos sim fazendo o Teu querer, estamos sim realizando a obra que o Senhor já determinou de antemão para que nós pudéssemos por elas andar e também nelas, ó Deus, compartilhar a Tua glória e a Tua unção. Pai, nos abençoa no descanso que teremos hoje, nos abençoa, Senhor, ainda em tudo aquilo que temos por realizar, não somente agora, mas no dia de amanhã, mas entendendo, ó Deus, cada um de nós, de que está nas Tuas mãos o realizar de tudo isso através da nossa vida. Eu quero ser nas Tuas mãos um instrumento, ó Deus, que possa honrar e glorificar o Teu nome. Sei que eu não sou perfeito, sei que eu tenho, ó Deus, as minhas limitações, pecados, ó Pai, mas estou buscando na Tua palavra o perdão, estou buscando, ó Deus, que o Senhor esteja restaurando a minha vida, preparando o meu coração para que eu possa crescer mais e mais, ó Deus, neste ministério. Abençoa também cada irmão e irmã, que todos nós, ó Deus, a gente possa ter essa expectativa de crescer sempre, no sentido de estar fazendo a Tua vontade. No nome santo de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Beleza, tá aí. Ô Jefferson, foi rápido